Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus. Estamos no ar com o programa Nova Vida. Que Deus te abençoe, que Deus ilumine a sua vida, que Deus abençoe tudo aquilo que você está realizando, que o Senhor possa ir à tua frente, tirar pedra de tropeço, tirar todo impedimento. Que o Senhor entre na sua causa agora e te dê vitória, tirando todo impedimento. Que o Senhor tire tudo aquilo que está embaraçando toda ação do mal. Ô Senhor, Tu és o Deus que restabelece, Pai amado, a vitória, Senhor, a justiça, meu Pai. Tu és o Deus que move essa causa que está parada, Senhor, em nome de Jesus, que quebra toda a força do mal, toda a opressão. Tu és o Deus que move, meu Pai, sobre aqueles que estão enfermos neste momento e traz a cura sobre eles nesta hora, em nome de Jesus, que haja cura, que haja libertação de toda opressão. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos que caminhar no caminho da vida. No caminho da vida, nós vamos ter as tentações para nos desviar do objetivo de Deus. E o que mais o inimigo vai fazer é tentar fazer você desviar do caminho. Como ele vai fazer você desviar do caminho? Quando o Senhor nos chama, Ele nos chama como soldados para militarmos nesta carreira que nos está proposta. Amém? Inclusive, o apóstolo Paulo, ele diz em 2 Timóteo 2, ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Nós vemos que Deus nos chamou para militarmos, para conquistarmos o reino celestial, meus irmãos. Conquistarmos o reino celestial. E nós precisamos estar nesta carreira que nos está proposta e precisamos agradar a Deus que nos alistou. Amém? Quem nos alistou? Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou. Meu irmão, olha que tremendo. Deus te alistou. Nós somos chamados, designados a batalharmos pela fé, a militarmos pela fé, meus irmãos. E precisamos estar nesta carreira. O que eu tenho visto, meus irmãos, que muitos nem chegaram a tomar o caminho da salvação. Muitos começaram a caminhada e desistiram, meus irmãos. Desistiram, se tornaram desertor da chamada vida cristã, meus irmãos. Parece que não estão dando importância. O importante é viver os dias nesta vida. O importante é eu comer bem nesta vida, o importante é eu me vestir bem nesta vida, o importante é eu me aparecer bem nesta vida, o importante é eu conquistar as coisas desta vida. E muitos, meus irmãos, se embaraçaram com os negócios dessa vida e deixaram de buscar a carreira que lhes está proposta, o plano de salvação, meus irmãos. É uma cegueira total. É uma fraqueza, e nós não podemos cair nessas fraquezas, meus irmãos. Precisamos estar militando, não podemos tomar o caminho da deserção, meus irmãos. Nós não podemos desistir do plano de salvação que Deus nos deu e nos alistou para Ele, meus irmãos. O inimigo da sua alma vai lutar em todo o tempo para que você não tome a direção do plano de salvação. Eu digo, meus irmãos, nós somos o soldado no campo de batalha. Nós somos o soldado no campo de batalha. E nós precisamos estar batalhando em todo o tempo. Em todo o tempo. Então, quando nós focamos o objetivo pela fé em Jesus, mantendo em todo o tempo, firmado para conquistar o reino celestial, para conquistarmos as bênçãos futuras, meus irmãos, não ficando preso às coisas materiais, aos sentimentos de uma natureza humana, meus irmãos. Nós precisamos crescer, estar revestido como soldados de Cristo, meus irmãos, para vencermos toda a nossa fraqueza. Porque um dos problemas que fazem os soldados
caírem é exatamente as armas que estão aí, as vaidades, a prostituição, a idolatria. Hoje a idolatria pelos valores do mundo, meus irmãos. Há uma idolatria pelos valores do mundo. Nós vemos que os homens estão vivendo para uma conquista terrena. Não estão vivendo para uma conquista celestial. Estão no campo de batalha, meu irmão, errado. Estão no campo de batalha errado. Enquanto Deus nos designou para batalharmos pela fé, pelo mundo vindouro e pela vida eterna, eu vejo a maioria, meu irmão, batalhando por conquistas terrenas e seus valores totalmente cegos e vão perder esta batalha e vão perder a sua vida. As pessoas estão trocando exatamente a conquista celestial. Por quê, meus irmãos? Nós temos que se desprender de valores. Um soldado, ele realmente desertor, um soldado quando desiste de guerrear, meus irmãos, é porque houve muita opressão, medo, e as aflições, a angústia fazem exatamente um soldado desistir da guerra, meus irmãos. O medo, a opressão. Nós vemos que muitos abandonam, e a mesma coisa que a vida do crente, meus irmãos. Nós não podemos deixar nenhuma situação nos separar desta carreira que nos está proposta, meus irmãos. Se os nossos apegos estiverem nesta vida, meus irmãos, dificilmente nós vamos conseguir chegar à eternidade. Nós vemos que um soldado, meu irmão e minha irmã, quando ele está no campo de batalha, não dá para ele carregar fardos. Não dá, meus irmãos, porque ele vai ficar atolado. Se ele deixar as aflições, a angústia, a tristeza, os sentimentos, o medo de perder todas as coisas, ele vai desistir. E eu digo que muitos estão desistindo exatamente da batalha, estão tomando o caminho mundano. Nós precisamos estar revestidos de toda a armadura de Deus, meu irmão. A armadura de Deus, ela tem que fortalecer a nossa natureza humana, meu irmão. A nossa natureza é fraca. Os nossos sentimentos deformados exatamente pelo pecado, ele se tornou um alvo do diabo, porque ele atinge as nossas fraquezas, e nós não podemos mais cair, nós não podemos mais dar lugar para o pecado, nós não podemos dar lugar mais para o nosso homem mortal, meus irmãos, que as fraquezas sentimentais, o medo, a tristeza, a insegurança. E estamos falando muito essa semana desta mensagem, que nós precisamos estar firme em todo momento, não podemos estar fraco, precisamos estar fortalecidos em Deus em todo momento. Você quer vitória? Fica firme no Senhor, glória a Deus, entra na presença de Deus, não tema aquilo que você tem que enfrentar, meu irmão e minha irmã, não temas aquilo que você tem que enfrentar, enfrenta, porque o Senhor passa contigo. Glória a Deus, e nós precisamos estar firmados pela glória de Deus, pelo poder do Senhor, nesta unção, glória a Deus. Não podemos deixar as coisas terrenas nos tirar da direção, do foco, do objetivo da batalha. Meus irmãos, eu vejo que muitos têm que estar no campo de batalha e parece que acontece alguma coisa, ele deixa de estar batalhando espiritualmente para cuidar exatamente das coisas terrenas. Nós precisamos estar no campo de batalha, meus irmãos. Precisamos estar no campo de batalha. Muitos estão aí porque a sua carne ainda é fraca, deixam de estar na presença de Deus e se deixam ser tomados por uma natureza pecaminosa, uma natureza de prostituição, meus irmãos, uma natureza de fornicação, uma natureza realmente que
se deixa levar para tentar ter uma firmeza no mundo, realmente deixa de buscar a presença de Deus, deixa de estar militando legitimamente e está embaraçado com as coisas do mundo. Meu irmão, Deus está falando para aquele que milita, tem que militar legitimamente. Glória a Deus. E nós precisamos estar nesta batalha. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida civil. Amém? Nós temos o mundo, temos todas as coisas do mundo. Glória a Deus, aleluia. Mas nada pode nos tirar e nos separar do objetivo no qual Deus nos chamou. Primeiramente, a vontade de Deus, a direção de Deus, a justiça de Deus, e Deus acrescenta as demais coisas. É tremendo quando Deus acrescenta as demais coisas, meus irmãos. Deus faz acontecer na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Amém? Muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, firmes com Deus, aleluia, militando pela fé. Nós militamos pela fé, meu irmão, mas Deus faz acontecer as coisas na nossa vida. Glória a Deus. Às vezes você está ali lutando pela fé, passando pelas aflições, glória a Deus, e o Senhor abençoa. E a bênção do Senhor é aquela que não acrescenta desgosto. A bênção de Deus é aquela que faz chegar na tua vida, meu irmão, glória a Deus. E é isso que nós precisamos. Eu digo, Deus faz a bênção correr atrás do cristão. Deus faz a bênção correr atrás da sua vida, meu irmão e minha irmã, glória a Deus, a bênção bate na tua porta, glória a Deus, porque Deus dá ordem para que a bênção chegue até você. E eu digo, meu irmão e minha irmã, mas muitos estão desistindo de andar como soldados valentes pela fé e estão tentando conquistar no campo errado as coisas do mundo, sem a presença de Deus, meu irmão. E eu digo, tudo que você realmente acrescenta na sua vida, sem a presença de Deus, nós vamos buscar o caminho da impiedade, o caminho errado. Meu irmão, nós precisamos ter a vontade e direção de Deus em todo momento. E nós precisamos estar cheios desta presença, do poder de Deus. Aleluia. Nós precisamos ser soldados fiéis, glória a Deus, e temos todo o exemplo da palavra de Deus. Nós temos aqui um homem chamado Urias, um heteu, um estrangeiro, soldado do exército de Israel, de Davi. Estamos lá em 2 Samuel, glória a Deus, 11. Nós vemos que aconteceu que numa tarde Davi se levantou e andava passeando no terraço da sua casa real, e viu do terraço uma mulher que estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era essa mulher, e disseram, porventura não é Betseba, filha de Elifã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiro e mandou trazê-la, e veio e deitou-se com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou para sua casa. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi que estava grávida. Meus irmãos, quando o soldado está vagando, olha aí, e aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Quando as pessoas estão ociosas, sem ter o que fazer, meu irmão, as tentações vêm, mas nós somos tentados quando a cobiça ela toma lugar nas nossas vidas, e quando nós realmente damos lugar, o pecado ele entra. E Davi não vigiou como soldado naquele momento, porque Davi era um soldado valente, mas naquele momento Davi não vigiou, ele estava vagueando, meu irmão. E eu digo, muitos de nós estamos vagueando. Nós vemos que o que faz Davi? Ele comete um ato de adultério. Ele manda chamar a mulher de Urias, um soldado fiel que estava em guerra. E nós vemos que ele manda trazer a mulher, se deita com a mulher, engravida a mulher. Aí depois ele tem que tramar um jeito de limpar aquela sujeira. Davi manda trazer Urias para que Urias ficasse com a sua mulher, para tentar tampar ali de um jeito
a gravidez no qual Davi tinha feito, tentando julgar essa ação. Certamente ele viria da guerra e com certeza deitaria com a sua mulher, tampando o sol com a peneira. Mas, meus irmãos, o que eu quero chamar a atenção aqui é que Urias não desceu, ainda que Davi mandou ele descer à casa da sua esposa, ele não desceu, ele ficou leal, ele ficou ali deitado na porta da casa real, junto com os servos de Davi. E Davi, no outro dia, ainda tentou embriagar ele para ver se ele descia, e ele continuou. E nós vemos que Davi, depois disso, arma um trama para colocar Urias na frente de batalha para que ele fosse ceifado, e isso veio acontecer. Meus irmãos, olha, muitas vezes nós podemos ser uma pessoa de Deus. Se nós não vigiarmos, nós podemos causar muitos danos. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem realmente que Deus movia, um escolhido, um homem no qual enfrentou ali a Golias e derrubou um homem realmente que tinha unção, ungido por Samuel para ser rei de Israel. Um homem no qual Deus lhe dava vitória sobre todos os seus inimigos. Mas chega um momento que Davi não vigiou. Davi não vigiou, estava vagando, meu irmão, no terraço. Sabe quando você está ocioso, vendo a vida passar? O crente não pode ficar vendo a vida passar. O crente tem que estar com a espada na mão. O crente tem que estar firmado com a palavra de Deus, com a verdade, com a justiça, e não deixar o pecado tomar forma na sua alma, na sua vida. Você não pode deixar o pecado tomar forma dentro dos seus sentimentos. Os nossos sentimentos não podem ter formato de pecado. O nosso sentimento não pode ter tristeza, não pode ter cobiça, não pode ter inveja, não pode ter malícia, meu irmão. O nosso coração tem que ter uma armadura do amor, da justiça. Porque se teu coração estiver armado, meu irmão, com a justiça, com a fidelidade, se Davi estivesse armado com a fidelidade, se Davi estivesse armado com a justiça, ele não deixaria o pecado entrar no seu coração, o desejo. E eu digo, não deixe o pecado entrar no seu coração, meu irmão. O pecado, ele entra pelo sentimento, o sentimento da ira, o sentimento da raiva, o sentimento da tristeza. Você não pode estar triste com ninguém, você não pode estar magoado com ninguém, não, meu irmão, minha irmã. O seu coração tem que estar puro, glória a Deus. Um soldado de Deus tem um coração puro. Um soldado de Deus tem justiça dentro dele, glória a Deus. E Deus está te chamando, meu irmão, nós temos que militar. Não podemos deixar cair, meu irmão. Você está numa guerra, e aonde o inimigo vai te acertar? Vai te acertar no coração. Ele quer pegar as fraquezas. Ele quer fazer você ficar decepcionado. Ele quer fazer você ficar sem vontade. Ele vai usar a boca de muitas pessoas, está até dentro da igreja, para falar alguma coisa, para fazer você sentir. Mas o Senhor diz, não dê ouvido ao inimigo, ainda que seja o pastor. Nós vemos que Davi era um homem de Deus, rei de Israel. Nós vemos que ali ele cometeu pecado. Eu digo, não há homem justo que não peque, meu irmão. Se nós não vigiarmos, nós cometeremos pecado. Se nós não vigiarmos, nós vamos cometer pecado. Então fique atento, se de repente vem uma mágoa, daquilo que você não esperava, se de repente vem uma situação que te humilha, uma situação realmente que te desagrada, uma situação que te desfavorece, meu irmão, não deixe entrar dentro do seu coração essa seta, esses dados inflamados do maligno, não, meu irmão, glória a Deus, aleluia. Olha para o autor e o consumador da tua fé, não olha para o homem, porque o homem é falho, o homem é fraco, meu irmão, o homem erra, aleluia, porque se nós não estivermos revestidos de toda a armadura de Deus, se nós não estivermos revestidos de todo o poder de Deus, meus irmãos, nós vamos cair. Deus não quer que você caia, Deus quer você firme na presença dele, cheio do poder. Você milita, meu irmão, viva
para a conquista da eternidade, viva para a conquista da eternidade, meu irmão. Eu vejo muitos aí só vivendo para o mundo, só vivendo para o mundo, só vivendo para as vaidades, só vivendo pelas vaidades. É isso que o diabo faz. A rede do diabo é o mundo. O mundo jaz no maligno. Então, há um cenário montado no mundo. Atrair exatamente aqueles que são chamados para a salvação a caírem na arapuca do diabo. Satanás, ele monta o laço do passarinheiro. Arapuca, quando você monta um laço passarinheiro, você vai colocar alguma coisa ali que ele gosta, que ele come, para atrair exatamente a caça até a armadilha. É isso que o diabo está usando. O mundo, né? O mundo, um corpo perfeito, os olhos perfeitos, uma sedução perfeita. Olha ali, Davi no terraço, vagando, olhou quem? Uma mulher formosa e a desejou. É isso, meu irmão. Se nós não estivermos firmes com Cristo, se nós não renunciarmos à nossa carne, se nós não dissermos para a nossa natureza humana, quieta, cala-te, espera no Senhor, você não vai gerar pecado em mim. Nós temos que ter domínio próprio, domínio sobre a nossa natureza humana, sobre a nossa natureza carnal. Nós não podemos deixar nossa natureza, meu irmão, tomar exatamente ações que não são de Deus. Nós temos que dominar. Cabe a nós dominar. Como o Senhor disse a Caim, o mal já está à porta, cabe você dominá-lo, Caim. Mas Caim não deu atenção ao que Deus disse. Nós precisamos atentar àquilo que Deus está falando, meu irmão e minha irmã. É tempo de estarmos cheios desta palavra de Deus, cheio da unção do Senhor, e vamos militar pela vida eterna, meu irmão. Pastor, é uma luta, pastor, é uma prova. Eu digo, qualquer soldado que está em guerra, ele passa pela prova, ele passa pela luta, ele passa pelas aflições. Se você está passando pelas aflições, bem-aventurado é você, meu irmão e minha irmã, porque de vocês é o reino celestial, é o reino de Deus, aleluia. E a prova é sinal, exatamente. Sabe o que a prova é sinal? É sinal que você é um escolhido de Deus, está sendo purificado, fortificado para resistir a toda investida do maligno. E o Senhor diz, alegrai-vos na perseverança. É tempo de perseverar, não é tempo de desanimar, é tempo de batalhar pela fé. Glória a Deus, porque o Senhor se levanta a favor daqueles realmente que o buscam e quer te abençoar. Deus quer te abençoar, meu irmão e minha irmã. Glória a Deus. O Senhor é aquele que abençoa aqueles que o buscam. Glória a Deus. E se você está buscando no Senhor, esperando no Senhor, eu digo, você é mais bem que aventurado, porque além da eternidade, Deus é o Deus que te conserva em vida. Deus é o Deus realmente que abençoa a tua vida. Deus é o Deus que faz a bênção te seguir. Glória a Deus. Não te preocupes, meu irmão. Aleluia. Você não precisa carregar bagagem para ser um soldado. Dai, milita, porque a bagagem vai te seguir. A bagagem vai te seguir sem você carregar ela. A bênção vai te seguir sem você carregar ela. Glória a Deus. E eu digo, Deus está movendo ao teu favor. O Senhor diz, continue na batalha, não te preocupes, glória a Deus, porque Deus te dá conquista das demais coisas, aleluia. Busca o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus faz acrescentar as demais coisas na tua vida. Não entristeça o teu coração, alegrai-vos e saber que o Senhor é Deus, o Senhor que entra na tua causa e defende o teu direito e derruba as forças do inimigo. Glória a Deus, aleluia. Entra neste clamor do Senhor e
e fala: Senhor, me reveste desta unção do teu poder, desta sabedoria, desta humildade. Senhor, toma os meus caminhos, Pai amado, me livra de toda obra maligna, Senhor, que toma a causa desses irmãos deste dia, meu Pai. Quebra os laços, quebra as opressões, vai à frente deles, tirando todo impedimento, toda barreira, tudo aquilo que está impedindo a bênção de chegar sobre as suas vidas, meu Pai. Que o Senhor traga cura, libertação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Soldados de Cristo, sempre alegres, firmes e constantes. Glória a Deus. Amém. Pedro e João não tinham nada. Eram soldados que não tinham ouro nem prata, mas tinham unção do poder de Deus sobre as suas vidas. Amém? Vai lá no mural, glorifique o nome do Senhor e que Deus te abençoe. Estaremos aqui amanhã, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.